galera, bem-vindos ao Portal Geek. Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Para Onde Vão os Suicidas, do autor Felipe Saraiva. Ele, para quem já acompanha o canal, a gente entrevistou lá na Bienal do Livro desse ano de 2017. A entrevista vai estar aqui no link do canal. Ele falou um pouquinho sobre a história do livro pra gente nessa ocasião. Hoje a gente vai fazer a resenha desse livro pra vocês. Primeiro eu vou mostrar a capa. E a contracapa, que são lindas. Uma das coisas que me fez comprar o livro foi a capa. Foi quando a gente ele é da Pendragon, quando a gente estava no stand da Pendragon, ele foi o que mais me chamou a atenção. E lá no dia também, o Felipe estava distribuindo também um chaveirinho de caveira. Eu acho que é importante começar dizendo que esse livro ele trata de um assunto importante no momento, que é o suicídio, de uma forma mais leve. É um assunto que é sempre tabu e as pessoas evitam de falar sobre ele, mas é um assunto importante, a gente não pode evitar, não pode fingir que não existem pessoas suicidas. E nessa história ele fala o porquê de certas pessoas cometerem um ato. Se nada é por acaso, não é uma coisa que de repente acontece que vai levar a pessoa a cometer tal ato. Assim. É uma série de fatores, talvez um problema sério que aconteça na vida da pessoa, ou então uma série de fatores ruins que vão acontecendo na vida daquela pessoa que levam ela a cometer esse ato. O Felipe ele traz um ponto importante pra gente nessa questão do suicídio, é que muitas pessoas chegam a cometer esse ato, na verdade, porque viver para elas se torna sufocante. Elas não conseguem mais. Aquilo ali, a vida, as coisas acontecendo ou não acontecendo, aquilo ali sufoca a pessoa de uma certa forma que leva ela a cometer tal ato. Mas falando da história, Para Onde Vão os Suicidas conta a história de Angelina, que é uma suicida. Ela, na verdade, ela tem um trauma já desde o nascimento, que ela perde a mãe quando nasce. Então, desde nova, ela já está ali ligada à morte. E, de certa forma, o pai se torna muito distante na vida dela, e isso vai fazendo com que ela se torne distante de tudo. Distante da família, dos amigos, distante da vida. E isso vai fazendo com que ela se sinta cada vez mais sufocada e cometa o ato do suicídio. Não é nenhum spoiler, porque isso é basicamente bem o iniciozinho do livro, em que se baseia o livro. Quando a Angelina ela toma a iniciativa de se matar, ela ganha uma missão. Ela acredita que ali acabou, que ela conseguiu o que ela queria, o objetivo, mas em determinado momento ela acorda num espaço, um quarto, que ela acredita que ela ainda está viva, não sabe o que aconteceu, e ela encontra um ser chamado Instab, que é a deusa dos suicidas. Quando a Instab chega até ela, ela explica que é ela a responsável por levar os suicidas no seu caminho, né? Ela é a deusa dos suicidas. Ela é responsável pela vida ou a morte da Angelina. Nesse momento é onde começa a principal aventura do livro, né? A principal história do livro, que é a missão que a Angelina recebe da Instab. A missão dela é a seguinte: ela tem que salvar outros suicidas de cometer o mesmo ato que ela cometeu. Nesse momento ela ainda está viva, na verdade ela está ali no submundo, né? Entre a vida e a morte, ela não está morta ainda. E só realizando essas missões, salvando outras pessoas, é que ela vai conseguir chegar no objetivo dela, que é a morte, no caso, o objetivo que ela quer naquele momento. Uma das falas interessantes da Instab para Angelina, para poder convencer ela a participar dessa missão, né? Ela fala para ela que desde nova ela já está ligada à morte, né? Porque ela nasce do falecimento da mãe. E ela fala ali que a vida e a morte estão sempre conectadas, elas andam lado a lado. E agora ela nascendo da morte, ela vai poder trazer vidas para outras pessoas, pessoas que já desistiram de viver. Ela tem a oportunidade de fazer com que essas pessoas recuperem a vontade de viver. Para poder realizar essas missões, a Angelina recebe de Instab um livro. Nesse livro, um caderninho preto, na verdade, aparece o nome da próxima pessoa que ela deve salvar e o endereço para onde ela deve ir. E no lugar onde ela vai, aonde quer que ela vá, ela está como um espírito, né? E só quem consegue vê-la é a pessoa que suicida, né? A pessoa que está para se matar. É a única pessoa que consegue ver. É assim que ela descobre quem é a pessoa. Uma coisa interessante
interessante nesse livro é porque ele é repleto de poemas, são poemas normalmente relacionados às pessoas que participam, que são, na verdade, as pessoas que devem ser salvas, né? Normalmente é relacionado à dor, ao sofrimento que ela está passando. A cada nova missão, a gente tem uma introdução a um novo personagem, que é a pessoa a ser salva por Angelina. E a gente tem uma pequena introduçãozinha do personagem, contando um pouco da vida dele e o que levou a ele se tornar um suicida. Então, a gente não fica, olha, essa é a pessoa tal, você tem que ir lá salvar. Não, a gente acaba se aproximando das pessoas antes que a Angelina chegue a elas. E aí a gente cria uma relação maior e aí torce mais pela pessoa. Eu achei super interessante. A primeira missão dela é com um personagem chamado Otávio, que é um senhor, um ancião, que está numa casa de repouso e ele vai perdendo a memória durante um tempo. Eu vou falar dele primeiro e ele pra mim foi o mais encantador. O Otávio é super inteligente, apesar de ter ido perdendo a memória durante a vida dele, né? E ele tem diálogos maravilhosos com a Angelina, eles formam uma amizade que é muito bonita. Mas a gente tem outros personagens também. Quando a Angelina consegue realizar aquela missão, né, o nome da pessoa some do caderno, então ela sabe que ela conseguiu realizar a função dela. A segunda missão da Angelina é um outro personagem chamado Heloise, que é uma francesa que vem jovem para o Brasil. Ela, como o Otávio, também passa em inúmeras ocasiões, inúmeros acontecimentos na vida, que levam ela a se tornar uma suicida. A Angelina tem que descobrir o porquê dela estar assim, nesse estado, e como ela pode ajudar, como ela pode trazer a Heloise de volta à vida. Eu acho interessante a relação da Heloise com a Angelina, porque a Angelina acaba criando laços com a Heloise, porque ela acaba tendo uma figura maternal que ela sente muita falta, né? Que é o que leva ela a começar nesse caminho do suicídio, né? Que é a falta da mãe, é a culpa pela morte da mãe. Em dado momento da história, a gente descobre que a morte não é só uma palavra ou um ato a ser citado no livro. Nesse livro, a morte é um personagem que eu achei super interessante. A morte está sempre em contato com a Angelina, ela forma sempre diálogos muito interessantes com a personagem e acaba tornando a história do livro muito mais rica. E você entende a morte um pouco mais. Nesse momento, nesse encontro com a morte, a Angelina descobre que a missão dela é muito mais difícil do que ela imaginava. A missão dela se torna não só salvar as pessoas de cometer o ato de suicídio, de tirar as próprias vidas. Na verdade, ela está numa corrida contra o tempo, uma corrida contra a morte. Na verdade, essa missão dela é uma competição contra a morte. Porque a morte diz, os suicidas, eles chamam o meu nome, eles chamam pela morte, e uma hora ela resolve escutar. Se a Angelina não conseguir realizar sua missão, não conseguir trazer para essas pessoas de volta a vontade de viver, a morte vai fazer o papel dela, que é levar essas pessoas que tanto chamam por ela. E é nesse momento que a história se complica um pouco mais, porque a Angelina ela tem que tentar achar soluções para as questões das pessoas um pouco mais rápido, porque ela sabe que agora ela está correndo contra o tempo. Uma coisa interessante também que eu achei é que a Angelina, por ser uma suicida e por estar nessa missão para ajudar outras pessoas nesse caminho, que buscam o caminho da morte também, é que ela acaba se aproximando das pessoas. Ela esbarra com algumas pessoas na rua e ela consegue, através dessa nova visão dela, observar aquelas pessoas que já estão desistindo de viver, as pessoas que estão rindo sem querer rir, as pessoas que estão ali parecendo normais e bem, que na verdade elas não estão bem. Ela começa a observar o fundo do coração das pessoas só observando elas, né? Uma das coisas que eu acho interessante que falam no livro é isso, que as pessoas, o Felipe fala pra gente que as pessoas guardam dores e sofrimentos que às vezes a gente não sabe, a gente não vê. E é nesse momento que a gente tem que parar para pensar a forma com que a gente lida com as pessoas, porque a gente nunca sabe pelo que elas estão passando. Um dos diálogos interessantes entre a morte e a Angelina, porque existem vários, né? Eu vou destacar esse. É um dado momento em que a morte fala com a Angelina e explica para ela que a vida e a morte, apesar de entendermos como opostos, na verdade eles se completam. Um não existe sem o outro. E ela fala que o que traz o fim é a vida.
A vida acontece, o cotidiano acontece, os problemas, os sofrimentos vêm. E a morte depois ela só vem recolhendo os corpos, ela só faz o papel dela. A vida, ela se encarrega de levar você até a morte. E isso é importante e é um alerta para todo mundo, assim, não só pessoas já que tenham tendência ao suicídio ou que estejam passando por algum problema, mas por qualquer pessoa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Isso é um alerta para que você esteja sempre tentando buscar a melhor forma de viver, sem se entregar, sem se voltar muito para as coisas ruins, tentar buscar caminhos que te façam bem e que você não se entregue àqueles momentos que não são fáceis, né? É uma forma da gente, um alerta pra gente tá sempre buscando o melhor, tá sempre buscando estar bem. Por isso eu achei essa parte do livro muito interessante, porque pra mim soou como um alerta e eu acho isso muito importante. Depois que a Angelina descobre que na verdade ela tá competindo contra um adversário que controla as regras do jogo, né? É até uma parte do livro que eles falam assim, ela começa a buscar uma forma de realmente entender o que falta para essas pessoas. E isso faz com que ela também veja o próprio interior. Para poder ajudar essas pessoas, ela tem que se preencher primeiro também. No decorrer do livro, a Angelina ainda tem algumas outras missões. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não quero dar spoilers, né? E daqui a pouco eu tô contando o livro todo. Até chegar ao final do caminho dela, porque tudo isso, a missão, é um caminho que ela tem que seguir. E caso ela falhe nessa missão, ela vai ficar onde as almas perdidas ficam. E ela está correndo contra o tempo para evitar isso acontecer. Resumindo, eu achei o livro muito interessante, eu gostei muito da forma que o Felipe escreve, eu achei que ele escreve de uma forma inteligente, leve, mas fácil de ler também. O livro é pontuado com vários poemas, até parece uma música também, é muito interessante. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, desculpa gente, meu livro está todo marcadinho. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que dentro do livro é decorado. Tem as caveirinhas mexicanas, né? Por isso que eu estou assim, ó, de caveira mexicana, no meio dos livros. No livro, não, perdão. Entre os capítulos, né? E também tem uma caveirinha aqui no início de cada capítulo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui um poeminha. Eu não vou ler, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Vou pegar aqui logo no início. Aqui. Antes de começar o capítulo, a gente tem um poeminha. E normalmente esse poema é ligado à próxima pessoa a ser salva, né? Antes da introdução ao personagem acaba tendo um poeminha também. Então é isso. Eu achei a ideia muito interessante do livro, eu achei importante, eu achei que é um assunto que a gente não pode evitar, eu achei que esse livro pode ajudar algumas pessoas, mais até as pessoas que estão em volta daquela pessoa que ela tem tendências a buscar a morte. Aquelas pessoas que estão buscando esse caminho. As pessoas que estão em volta precisam compreender os sinais com o objetivo de ajudar essa pessoa. Eu espero que esse vídeo traga mais leitores para o livro do Felipe e que esse livro ainda ajude muitas pessoas a sair desse caminho, que é um caminho triste. Mas eu sei que de certa forma a gente tem como salvar essas pessoas, a gente tem como ser mais gentil com as pessoas. Isso é importante porque a gente nunca sabe pelo que elas estão passando. Então a gente tem sempre que buscar ser educado, a gente tem que sempre buscar empatia, né? Se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca sabe. E eu tenho certeza que ninguém quer fazer parte do sofrimento de alguém. Então a gente tem sempre que policiar os nossos atos para poder agir da melhor forma possível e ajudar essas pessoas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam bastante o livro, tá? E deixem seus comentários aqui, expliquem pra gente o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês compraram o livro, se vocês têm algum comentário a acrescentar. Se inscrevam no canal, fiquem por dentro das novidades, ainda tem muita resenha, muita coisa pela frente ainda, pra vocês não perderem nada.
Curtam as nossas redes sociais, que é importante, porque por lá vai ser mais fácil vocês estarem por dentro do que está acontecendo. Sigam a gente no Instagram, que tem sempre coisa interessante lá. A gente tem Twitter também. Ajudem aqui a galerinha, tá? Falem o que vocês acharam da minha caveirinha mexicana, que foi a Carol linda que maquiou, ó. Ela não tá de parabéns. Tá bom, gente? Obrigada por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!